Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Você está acompanhando o primeiro jornal na Prever FM. A gente vai falar agora a respeito do remédio. Agora sim, prefeito. Prefeito Fábio Leite, bom dia, satisfação. Bom dia, prefeito. Hoje estamos com dificuldade. Bom dia, prefeito, tudo bem? Márcio, bom dia. Ellen, Natália, amigos da Rádio Prever FM, um prazer estar com vocês. Eu ouço um pouco mal hoje a ligação, mas estou aqui ao vivo. Eu não sei o que está acontecendo hoje, mas vamos tentar aqui, prefeito. Prefeito, nós estamos com o mês de maio praticamente terminando, né? E nós estamos com o mês de maio praticamente terminando, e Botucatu é uma cidade que tradicionalmente sempre teve uma quantidade muito grande de veículos. E hoje quase em torno de 120 mil carros. E essa campanha do Maio Amarelo, ela vem realmente para conscientizar, para a gente ter mais calma, né, mais tolerância no trânsito, né, prefeito? Exatamente, Márcio. O que a gente tem feito, cumprindo inclusive um compromisso que assumi com vocês, com o ouvinte da Rádio Prever, um cidadão botucatuense, é nesse momento focar nas questões da prevenção, né? Então a gente tem esse mês de maio, Maio Amarelo, mês da conscientização em relação às questões de trânsito. A gente usei inclusive nas postagens da rede social, né, a expressão desacelere, justamente para conscientizar a população da importância com os cuidados do trânsito, né? E estive na semana passada num projeto sensacional que é feito pela nossa Semutran e pela Secretaria de Educação, de conscientização das nossas crianças, né, de aculturamento das nossas crianças. Porque medidas simples, Márcio, como usar o cinto de segurança, usar o capacete, andar com crianças de mão dadas pela rua, atravessar na faixa de segurança, respeitar semáforo, são ações simples, são ações muito fáceis de serem praticadas, mas que têm um efeito extraordinário na questão da redução do acidente, né? Então, esse Maio Amarelo ele é importante para essa conscientização. Do lado da prefeitura, o que a gente tem feito são ações não só além da escolinha, mas ações de conscientização, programas, mutirões espalhados pela cidade. E nesse mês a gente tem trazido para dentro da prefeitura, finalmente, os agentes de trânsito, né? Uma posição, uma vaga que foi criada na gestão do prefeito Pardini. Ao final do ano de 2024, começo de 2025, realizamos o concurso público. Nesse concurso público, 10 agentes de trânsito estão sendo contratados. Toda a estrutura da prefeitura em termos de veículos, em termos de equipamentos, em termos até de acomodação na nossa Secretaria de Transporte já foram providenciadas, e esses agentes chegam nesse momento para conscientização, para fiscalização. O papel deles nesse primeiro momento não é um papel punitivo de realização de multas, muito pelo contrário, são novos braços que a gente traz para campanhas como essa do Maio Amarelo, para campanhas específicas em pontos da cidade, como, por exemplo, o respeito a vagas de idoso, o respeito a vagas de pessoas com deficiência, o respeito a vagas de vans escolares, e depois, num segundo momento, cumprindo esse papel orientativo, que a gente parte por uma questão, se necessária, punitiva, Márcio. Perfeito. Prefeito, nós temos aqui de um ouvinte, do Gabriel, aqui do Jardim Paraíso, falando a respeito dos concursos que foram realizados pela prefeitura, especificamente no caso de engenheiro agrônomo, me parece que é isso, Gabriel do Jardim Paraíso. Agricultura se trata de um setor estratégico, gera empregos, receita ao município. Está dizendo aqui a impressão de que o município só realizou o recente concurso para gerar receita. Qual a previsão de chamada dos aprovados do concurso vigente? É mais ou menos isso, prefeito. É o Gabriel do Jardim Paraíso 2. Gabriel, bom dia, um ótimo final de semana para você. Não, a realização do concurso público não tem nenhum caráter arrecadatório, muito pelo contrário, porque a prefeitura não ganha nem um centavo com o concurso público, né? Ele é realizado por uma empresa que, através de uma licitação, é cobrada pela prefeitura, e os valores das inscrições, apesar de passarem pela prefeitura por força da lei de responsabilidade fiscal, eles são direcionados para o pagamento dessa empresa, da realização do concurso. Em relação ao chamamento, dezenas de vagas já sendo chamadas. Há pouco falei da questão dos agentes dos agentes de trânsito, e outras vagas, para você ter uma ideia, Márcio, Ellen, Natália e o próprio Gabriel, na última segunda-feira nós estivemos com o sindicato que representa a categoria, o CISPUMB,
iniciando as tratativas dos dissídios, né, da ação salarial desse ano de 2025, e eu apresentei um número para eles de que de janeiro até agora, final de abril, início de maio, nós contratamos mais de uma centena de profissionais, e nós temos nesse momento, Márcio, enquanto nós estamos fazendo essa entrevista, nessa semana que se passou e a semana que vem que se inicia, nós temos 140 vagas sendo trabalhadas pelos recursos humanos nesse momento na prefeitura, chamando candidatos de concurso e compondo essas posições que estão disponíveis na prefeitura. Então, como eu disse, dezenas, centenas de vagas sendo preenchidas. O concurso foi feito com esse objetivo, né, de fazer principalmente essa reposição de vagas na prefeitura, a ampliação do quadro quando necessário. A nossa prioridade é sempre tratar, né, as atividades desenvolvidas pela prefeitura com servidores públicos municipais concursados, e aquelas atividades que eventualmente a gente não tem algum nível de especialização ou de capacidade de ser realizada, a gente parte daí para a contratação de uma organização social ou uma terceirização. Mas a estratégia dessa gestão é de que a gente tenha, sempre que possível, um servidor público concursado realizando as atividades, e como eu disse, centenas de casos já sendo chamados, e mais uma vez, os agentes de trânsito são só um exemplo disso. Prefeito, a gente percebe que, além do crescimento de Botucatu, a nossa região tem crescido bastante, né? E o prefeito esteve nessa semana na vizinha cidade de Lençóis Paulista. Às vezes eu passo ali próximo a Lençóis, percebo que a cidade tem crescido bastante, tem alguns conhecidos lá em Lençóis Paulista, e o prefeito esteve lá na sede da Bracel, né, prefeito? Trocar experiências, inclusive, quem sabe, um braço para cá, para Botucatu também, né? Márcio, você retratou bem o objetivo dessa visita. Eu estive lá na quarta-feira, acompanhado do Rodrigo Taborda, nosso secretário de Infraestrutura, e essa visita ela teve vários objetivos importantíssimos para a nossa cidade e importantíssimos para a nossa região. Bracel é uma das plantas, se não a maior, uma das maiores plantas de celulose do mundo, aqui próxima a Botucatu, instalada na cidade de Lençóis, mas que já tem um vínculo muito grande com Botucatu, Márcio. A gente tem uma série de profissionais que trabalham na Bracel em diversos cargos e diariamente saem de Botucatu e compõem o quadro daquela empresa. Boa parte das fazendas que a Bracel tem de eucalipto e que dão a matéria-prima necessária para o processo industrial deles se localizam aqui na nossa região e especificamente na região, na cidade de Botucatu. Então, essa parceria, essa abertura de uma via aí de mão dupla entre Bracel e município, ela já tinha sido estabelecida pelo nosso ex-prefeito Mário Pardini e foi reforçada por essa visita que fiz lá. Outro assunto importante que nós tratamos em relação às manutenções das nossas estradas rurais, Márcio. Nos locais onde a Bracel faz de 5 em 5, de 6 em 6 anos, a colheita, né, dos eucaliptos, das árvores de eucalipto, é necessário que a gente tenha um cuidado muito grande em relação à manutenção das estradas, que a gente fala aí de caminhões carregados quase que com 50 toneladas para cada corte, né, para cada caminhão, para cada unidade, e essa visita teve o objetivo da gente reforçar essas estratégias, e essa grande explicação do Rodrigo Taborda de estar comigo, de reforçar essas estratégias de manutenção, especialmente desses trechos das nossas estradas rurais, para que no período de colheita, especificamente, a gente não tenha um impacto negativo à nossa população, ao nosso pequeno produtor que margeia ou que é lindeiro, que é vizinho às áreas da Bracel. Outra questão importantíssima que foi tratada, a Bracel tem alguns programas de desenvolvimento da sociedade, né, ao redor da fábrica. Por incrível que pareça, eu estive com o Zé, o presidente do Sindicato da Construção Civil, há mais ou menos uns 10 dias, deve estar nos ouvindo, deixo um abraço aqui para ele, e ele me apresentou uma situação, veja que interessante, Márcio, das serrarias aqui de Botucatu e da região. Como a gente tem empresas de grande porte que processam madeira, eucalipto especificamente, Bracel, Eucatex, Dexco, etc., a gente tem uma dificuldade hoje para serrarias em termos de fornecimento de matéria-prima. Essas empresas que geram emprego, que são importantes especialmente para a fabricação de pallets, não têm conseguido comprar matéria-prima, comprar eucalipto. Esse foi um outro tema que tratei também com a Bracel. Eles prontamente já destacaram uma pessoa, se eu não me engano chama-se Andréia, de uma área responsável por esse relacionamento institucional da empresa com a sociedade, como eu disse,
e também a gente vai tratar essa questão. Então foi uma agenda bastante eclética, Márcio, no sentido de assuntos, no sentido de tratamento, mas o objetivo principal, como você bem colocou, é essa aproximação do município a uma empresa desse porte, que a gente só tem a ganhar, né? Na realidade, todos têm a ganhar. A empresa com essa proximidade, com mão de obra, com matéria-prima, e os municípios com infraestrutura e com programas como esse que eu comentei, especificamente no caso das serrarias. Prefeito, já no finalzinho, a loteria municipal que foi divulgada aqui na sua participação da última semana, a repercussão em algumas redes sociais, questionando a respeito de ser um jogo viciante e tudo mais, que a gente sabe que acontece no Brasil todo, inclusive na Caixa Federal, pela Caixa Federal. Como é que o prefeito tem sentido a repercussão da divulgação da loteria municipal, prefeito? A receptividade muito positiva, Márcio. Tivemos sim, tenho acompanhado e tenho pessoalmente respondido algumas solicitações que surgem em relação à dúvida, a essa questão relacionada ao jogo. E o que eu tenho explicado, que é a verdade em relação ao tema, né, é de que a gente não está tratando de nenhuma questão que tenha qualquer proximidade com a ilegalidade, com jogo de bicho, com contravenção penal. Muito pelo contrário. De uma forma muito resumida, essa nossa loteria municipal nada mais é do que um concorrente aos produtos que hoje são operados de forma de monopólio pela Caixa Econômica Federal. Hoje, quando um munícipe de Botucatu vai até uma casa lotérica e faz ali a sua aposta ou compra uma raspadinha, esses recursos saem do município e vão para o governo federal através da Caixa Econômica, como eu comentei. Então essa loteria municipal, ela nada mais é do que um produto concorrente ao que hoje é explorado exclusivamente pela Caixa Econômica Federal. E um detalhe importante, né, com muito mais benefícios, e eu menciono para você. Primeiro, a gente vai ter mais de 160 pontos em Botucatu, quer seja a casa lotérica, né, vamos chamar assim, quer sejam parceiros credenciados, onde além da realidade, eles também serão correspondentes bancários. Isso é, 160 pontos espalhados pela cidade, inclusive nas regiões mais distantes do centro, e especialmente nas regiões mais distantes do centro, onde o cidadão vai poder pagar sua conta, vai poder fazer o saque de recurso necessário, então levando essa prestação de serviço público à comunidade. E já nos primeiros meses de operação, e isso tende a crescer à medida que esses produtos vão ganhando corpo, e a gente vai, vamos dizer, entrando nessa concorrência com a Caixa, num primeiro momento, 200 empregos, entre empregos diretos e indiretos, sendo gerados pela Loteria Municipal. Terceiro benefício muitíssimo importante, por ser uma concessão de longo prazo, a Prefeitura faz jus àquilo que a gente chama de outorga, né? Ela faz jus a um recebimento de valores relacionados a esse produto, e esses valores integralmente colocados no nosso Instituto de Previdência, um recurso carimbado dentro da Prefeitura, sem qualquer possibilidade de manipulação, quer seja pelo atual governo, eu e toda a minha equipe, quer sejam por governos que venham na sequência. Então, um recurso absolutamente carimbado, garantindo a aposentadoria dos nossos servidores ou contribuindo para a aposentadoria e, principalmente, aliviando o Tesouro Público Municipal, permitindo que recursos que hoje são colocados na alíquota suplementar da Botuprev em outras ações de governo, como saúde e educação. Então, a gente não tem absolutamente nada de novidade no sentido negativo da coisa, no sentido negativo das apostas, mas sim uma alternativa, porque hoje já existe uma alternativa que é 100% botucatuense, né? Então, recursos que ficarão exclusivamente dentro do município. Então, essa que é a ideia, essa que foi a concepção dessa PPP, dessa parceria público-privada, e é assim que a gente vai seguindo. Para você ter uma ideia, Márcio, essa semana já se iniciaram as tratativas pelo consórcio SP Loto, da busca desses parceiros, que, como eu disse, nós teremos aí 160 pontos comerciais espalhados pela cidade, que, entre outras coisas, vão permitir ao cidadão aí o pagamento de contas, etc. Previsão de início de tudo isso, prefeito, já existe? Márcio, a expectativa que se tem, lógico que ela pode ser modificada em função aí das facilidades ou dificuldades que se tenha, mas a ideia é que num prazo de 6 a 8 semanas, que começou a ser contado nessa última segunda-feira, dia 12, a gente tem esse período de cadastramento de parceiros e busca de parceiros para essas 160 operações, ou esses 160 pontos que eu comentei. Uma vez identificados e credenciados esses pontos, essas pessoas, esses profissionais, a gente parte para a parte do investimento. Estamos falando de um investimento da ordem de quase 10 milhões de reais na infraestrutura, na montagem
das estruturas, na trazida de tecnologia e de sistemas. Isso deve levar algo em torno de 2 a 4 semanas para daí o início das operações. A nossa previsão, Márcio, é que tudo isso aconteça com muita calma, muita tranquilidade para que a operação seja bem montada, mas a ideia é que, vamos dizer, a operação propriamente dita, ela comece no segundo semestre desse ano, ali em meados do mês de agosto e setembro, e mais uma vez, isso pode ser antecipado ou postergado em função das dificuldades, e lembrando que todo esse processo, desde já, ele é acompanhado por uma auditoria independente, dando aí a condição de segurança para que tudo aconteça realmente da forma mais legal e mais, vamos dizer, juridicamente mais estruturada para o município de Botucatu. Prefeito, mais uma vez agradecemos a sua participação aqui no Primeiro Jornal. Bom fim de semana, boa semana e até a sexta que vem, prefeito. Eu que agradeço, Márcio, um ótimo dia para vocês, da bancada do jornal, do Primeiro Jornal da Prever FM, aos nossos ouvintes, eu fico sempre à disposição, tenho vontade de ficar mais, porque tem uma série de novidades para a gente divulgar, mas na sexta-feira que vem, com certeza, a gente aproveita e trata. Ontem foi desculpa aqui mais alguns segundos, mas ontem foi o início do projeto do nosso centro logístico. Ontem tive uma videoconferência com a consultoria que ganhou essa primeira etapa dessa PPP do centro logístico. A gente parte agora para a execução do projeto. Recebemos também na semana passada os estudos, técnicos, jurídicos, financeiros, operacionais da nossa parceria público-privada de iluminação pública, vem andando muito, muito bem. Tivemos também novidades em relação aos estudos da nossa parceria público-privada de resíduos. Então tem uma série de coisas acontecendo, Márcio, graças a Deus, e temos bastante assunto aí pelas próximas sexta-feira. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês nesse dia maravilhoso, gelado, mas lindo, e tenham um excelente final de semana. Um abraço, prefeito, muito obrigado, boa semana também. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.